Olá, Savingmed, tudo bem? E aí, aproveitaram essas semaninhas para descansar, para botar os estudos em dia, para dar uma respirada? Estão preparados para o novo ciclo aí de estudos? Eu já fiquei as minhas férias inteiras preparando uma abertura assim que é minha cara, você viu, né? Para dar uma movimentada, uma acordada, essa música alta. E é isso aí. Então, como você viu aí hoje a gente vai começar uma nova área de estudo. A gente vai tratar sobre, nós vamos falar então sobre sequências e progressões aritméticas. Nessa primeira aula, você vai ver o que é uma sequência, quais são as suas características, como é que a gente representa e como é que a gente interpreta alguns tipos de sequência. Sobre progressões aritméticas, a gente vai ver o início. Na próxima vez que a gente se vê, na próxima semana, aí a gente vai tratar de progressões aritméticas, das suas propriedades, da soma de termos e assim por diante. Vamos juntos então? Acompanhe comigo aqui no meu caderninho. Cadê? Achei! Lá na sua apostila, módulo 14, na apostila número 4. Ó. Sequências são sucessões ordenadas de termos, né, de elementos, descritas por um certo padrão. O padrão que descreve a sequência pode ser muito simples ou pode ser um padrão mais complicado. Pode ser um padrão numérico, pode ser um padrão lógico, pode ser um padrão, às vezes até, vamos dizer assim, de palavras, né? Tem umas sequências muito curiosas que você vai encontrar aí na tarefa quando você fazer. Como eu já te disse, o propósito dessa aula inicial de sequências é você lembrar como que a gente representa uma sequência, porque se você souber bem isso, você vai ver que é só você ter uma noção básica, se você entender o conceito, você nem vai precisar se preocupar com fórmulas. Acompanhe comigo esse exemplo que eu tenho aqui, ó. Vamos considerar essa sequência aqui. 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Bom, o primeiro termo dessa sequência é o número 3. O segundo termo é o número 6, o terceiro termo é o número 9, o quarto termo é o número 12 e assim por diante. Observe, gente, que aqui para representar a sequência, a gente representa separando os números com vírgula ou ponto e vírgula, se algum deles tiver uma representação com alguma casa decimal, né? E sempre entre parênteses, lembra? Parênteses denota ordem. Colchetes que a gente usa lá para conjuntos é porque não importa a ordem que as coisas estão lá dentro, mas numa sequência, cada termo ocupa uma certa posição. E para marcar essa posição, a gente usa os parênteses no começo e no final. Os três pontinhos que estão ali no final da sequência indicam que ela continua, que ela não para ali, que ela vai dali diante. Agora, a gente sabe que 3 é o primeiro termo. Como é que a gente escreve o primeiro termo? Para escrever o nome de um termo, a gente escreve um A e uma letra pequenininha no pé desse A. Um número, né? Então, o número 3, perdão, opa, escorregou aqui. O terceiro termo é o alguém na posição número 1. É o A1. O segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, o quarto termo é o A4 e assim por diante. Pergunta-se, qual que é o décimo termo? Bom, o décimo termo seria o A10. Agora, como é que nós vamos descobrir quem é o décimo termo? Há duas maneiras de você descobrir um termo numa sequência. Uma delas eu chamo de método do desespero. Você que está, por exemplo, se estiver se dedicando mais ao Enem, você deve saber que o Enem tem observação de padrões e regularidades como uma das habilidades principais ali na avaliação, né, do Enem. E muitas vezes uma maneira é você fazer o método do desespero. Olha, eu não sei mexer muito com fórmula, estou meio inseguro, tarará. Mas o décimo termo é só você ir contando, observar o padrão ali da sequência e continuar essa sequência até chegar na décima casa, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Parece que está indo de 3 em 3, né? Vai aumentando de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, na verdade é a tabuada do 3. 3 é 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 é 3 vezes 2, 9 é 3 vezes 3, 12 é 3 vezes 4, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 6, 18. Então você pode ir contando na mão, ou então aumentando de 3 em 3, que é o que está acontecendo aqui, ou pensar na tabuada do 3, você chega na décima casa. Agora, um termo que está numa posição qualquer pode sempre ser obtido se a gente descobrir essa tal fórmula de termo geral. A fórmula do termo geral é uma função que associa a cada termo, que transforma, né, a posição que você quer
no termo que está lá dentro. Então, ela é uma fórmula, ela é uma função que transforma a posição do cara no valor que o cara tem. Então, a gente, ao invés de escrever f de x, a gente escreve assim, ó. Um termo que está numa posição desconhecida está em alguma posição número n. Então, a gente se refere a ele como a n. E para descobrir esse termo geral, a gente precisa de relacionar os números da sequência com os valores da sua posição. Então, como eu mencionei agora há pouco, a gente pode pensar no número 3 como 3 vezes 1, onde 1 é um número que ele ocupa, a posição dele. Ó, o número 2. O que você faz com o número 2, que é a posição número 2, para transformá-lo em 6? Bom, você faz 3 vezes 2. O número 9, nesse caso, é 3 vezes 3, que é a posição onde ele se encontra, o terceiro termo. O quarto termo, 12, é 3 vezes a posição que ele se encontra, que é 4. Então, de maneira geral, para descobrir nessa sequência aqui, um cara que está numa posição qualquer, basta fazer 3 vezes o número da posição onde ele se encontra. Lembrando, turma, como a gente está falando de ordem, esse número da posição tem que ser um número natural sem o zero. Ele pode ser o número 1, o número 2, o número 3. Não tem a posição zero. Começa na posição 1 e assim por diante. Então, se a gente consegue descobrir essa fórmula que relaciona, então, o número da posição com o valor que ele ocupa, aí fica fácil achar quem é o A10. Para descobrir quem é o A10, basta você trocar o número da posição da fórmula por 10. Então, para chegar no A10, basta a gente usar n igual a 10. Para n igual a 10, a gente vai obter o A10. Vai ficar 3 vezes 10. Então, o décimo termo dessa sequência vai ser o número 30. Vamos fazer uns exercícios aqui? Ah, importante, antes de eu continuar, é bom conceituar. Esse tipo de sequência que você vê aqui é uma sequência que relaciona, como eu falei, cada valor com a posição que ele ocupa dentro da sequência. Esse tipo de sequência é chamada sequência de termo geral, em que você consegue montar uma fórmula que calcula qualquer termo se você disser qual é a posição que ele tem. Existem sequências que não são nesse formato, como você vai ver daqui a pouco, que você precisa de descobrir todo mundo que vem antes para descobrir quem é o próximo. Mas essas daqui, sequências de termo geral, são as que a gente mais vai se dedicar ao estudo, que são as duas sequências que nós vamos ver, eu ia falar em sequência, ou na sequência, mas aí eu tô ficando um pouco repetitivo, né? Vamos lá, ó, vamos resolver o exercício 1, que está lá na página 329 da apostila número 4. Resolva cada item a seguir, considere n um número que é natural, estrelinha. Quando você olhar isso daqui, você tem que saber que isso está dizendo que o n pode ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, que é o número da posição que o carinha vai estar na sequência. Qual é o quinto termo da sequência cujo termo geral é dado por isso? Ô, turma, o quinto termo na sequência é o termo que está na posição número 5. Mas a fórmula do termo geral diz que o AN é igual, deixa eu deixar um pouquinho mais grossa aqui, pronto. Ele diz que alguém na posição número n vai ser igual a 2 vezes o número dessa posição ao quadrado menos 5. Para n valendo 5, a gente troca o n por 5. Nossa, que letra boa, professor. Troca o n por 5. E a gente vai descobrir que o A5, o quinto termo dessa sequência, vai ser 2 vezes 5 ao quadrado, que é 25, menos 5. 2 vezes 25 dá 50. E 50 menos 5 dão 45. Esse aqui é o termo geral, é o quinto termo, perdão, dessa sequência. Então, primeira habilidade que você tem que ter em fórmulas que tenha n é substituir o n. Lembra quando você calcula f de 2? Que é trocar o valor do x quando calcular o valor da função quando x vale 2? É a mesma coisa. Se eu falo quinto termo é porque eu quero que você calcule o cara que está na posição número 5. O n vale 5. Troca n por 5 e vê o que acontece. Agora, olha só esse outro exemplo aqui. Aqui, letra B. O número 154 ocupa qual posição na sequência cujo termo geral é aquele ali? Bom, nesse caso, repara, ele não ao contrário da letra A, eu te dei qual era a posição e queria saber qual é o valor do termo. Então, eu te dei qual que era o n e queria descobrir quem é o carinha que está na posição quando o n vale 5, na letra A.
Dessa vez eu estou te falando, olha, o número 154 está na sequência. Qual que é a posição dele? Bom, a posição de um número dentro da sequência é dada pelo valor do n que ela ocupa, o número da posição que ela está. Então a gente vai ter que descobrir quem é o cara, o 154 é um cara da sequência onde nós não sabemos qual é a sua posição. Então ele é alguém que está numa certa posição n. 154 é o AN. Então a gente vai resolver esse exercício assim, ó. 154 é alguém que está nessa sequência, só que a gente não sabe qual que é a posição. Entretanto, o AN é isso aqui, ó. O AN é n² mais 3n. Substituindo o AN pelo valor da fórmula geral, a gente vai ficar do termo geral, ficamos com n² mais 3n é igual a 154. Passamos para cá e aí você vai perceber que a gente vai falar de uma equação de segundo grau, e aí a gente vai ficar com isso tudo igual a zero. Aí eu vou deixar para você fazer pelo Bhaskara ou pela soma e produto, do jeito que você preferir. Você vai descobrir que o n tem dois valores possíveis. Ou o n vai dar menos 14, ou o n vai dar 11. Uma dessas respostas é a alternativa correta, e eu acho que não é difícil você descobrir qual. Lembra que lá no exercício, no enunciado do 1, estava escrito que o n é um número natural? O n é o número da posição que o carinha ocupa na sequência. A gente começa com as posições pelo número 1. Então, o valor negativo aqui, uma posição negativa, não vai fazer sentido nesse contexto. Então, essa resposta aqui não serve. Portanto, ele ocupa 154, ocupa a 11ª posição na sequência. Posição na sequência. Pois o número de sua posição é 11. Tranquilo? Espero que sim. Agora veja só que curioso esse último caso. Ó. Determine o quarto termo de uma sequência onde o A1 vale 2 e AN mais 1 é igual a 3AN menos 2. Vamos lá. A n mais 1 é igual a 3 vezes a n menos 2. Curiosamente, o exercício pede, dessa fórmula toda estranha, e ele pede o valor do quarto termo. Talvez você pense assim, ah, professor, se ele quer o quarto termo, eu posso trocar o n por 4. Só que veja só, se você trocar o n por 4, esse n aqui vai virar 4, esse n aqui vai virar 4, e você vai ficar com a seguinte expressão. A4 mais 1 é igual a 3 vezes A4 menos 2. Só que o A4 mais 1 é o A5. Você vai descobrir que o A5 é 3 vezes o A4 menos 2. O que é que essa expressão está te dizendo? Que quem está na quinta casa é o triplo de quem está na quarta casa da sequência subtraído de 2. Meio complicado. Vamos ver se a gente consegue chegar no A4? Olha só, eu usei o n valendo 4, só que ao invés de descobrir o A4, apareceu o A5, que não me interessa. Por outro lado, o exercício deu o valor do A1. Ele disse que o A1 valia 2. Bom, para aparecer o A1, basta você trocar o n por 1. Vamos ver o que acontece? Então, ó, cancela isso daqui e vamos fazer alguns testes. O exercício nos deu de brinde o A1. Então, vamos tentar fazer ele aparecer. Vamos testar n valendo 1. Para n valendo 1, a gente troca esse n por 1 e esse n por 1. Então, a gente fica com A1 mais 1 é igual a 3 vezes A1 menos 2. Então, A1 mais 1 é o A2. O segundo termo é 3 vezes... Olha quem apareceu. O A1. O A1 vale 2, segundo o enunciado. 3 vezes 2 menos 2. Então, o A2 vai dar 3 vezes 2 é 6, menos 2, 4. Olha que curioso. A gente descobriu, usando o n valendo 1, apareceu quem é o A2. Talvez se a gente usar, agora que a gente sabe o A2, a gente dá um jeitinho de usar ele e ver quem que vai aparecer. Quer ver? Volta na fórmula original e dessa vez vamos fazer um outro teste. Vamos tentar fazer o n valendo 2. Então, nessa formulinha aqui do AN mais 1 é igual a 3AN menos 2.
3an menos 2. Vamos trocar o n por 2. E vamos ver o que acontece. Opa, pagaram algumas coisas aqui por engano. Muito bem, A2 mais 1, na verdade é o A3. 3 vezes o A2, a gente acabou de calcular. O A2 vale 4. Está escrito ali embaixo. 3 vezes 4 dão 12. E 12. Opa! 3 vezes 4 dá 12. Menos 2 dão 10. Então, a gente acaba de descobrir que o A3 vale 10. Muito bem. Agora, para dar um jeito de usar o A3, agora finalmente a gente vai poder usar o n valendo 3. Veja o que vai acontecer quando a gente usar o n valendo 3. Quando a gente usar n valendo 3, a gente vai ficar com an mais 1 é igual a 3 vezes o an menos 2. Só que usando o n valendo 3 para que a gente possa usar o A3, que a gente acabou de calcular, a gente vai ficar assim, ó, A3 mais 1, a conta no pezinho dá 4. Apareceu A4, pessoal! É igual a 3 vezes o A3. Ah, professor, o A3 já apareceu, a gente acabou de calculá-lo. O A3 vale 10. Exatamente, ó. 3 vezes 10 dão 30, menos 2 vai sair prontinho para você o A4, que é 28. 3 vezes 10, 30, menos 2, 28. Pronto, apareceu, olha lá. Tá vendo? Esse tipo de sequência, turma, repara, ele tem uma fórmula muito característica, ele tem esse n mais 1 e esse n lá no pezinho. Tem alguns exercícios como esse, lá mais para o aprofundamento, se eu não me engano, na sua tarefa. Por quê? É um tipo de sequência muito específica chamada sequência de recorrência. O que está escrito ali é o seguinte, a n não representa o termo que está na posição n, o an mais 1 representa o termo que está na posição 1 a mais que o n. Então, tipo, AN é o cara que está na posição N. O AN mais 1 é o próximo. É o cara que está uma casa a mais que o N está. Então, essa expressão original estava dizendo assim, olha, quem está uma casa à frente é igual a 3 vezes quem está na casa original, menos 2. Esse tipo de sequência é chamada de sequência de recorrência. E para descobrir qualquer termo novo, você vai ter que recorrer a um termo anterior, que foi o que nós fizemos aqui. Para descobrir, na intenção de usar o A1, a gente descobriu o próximo, o A2. Usando o A2, a gente descobriu quem que é o A3. Usando o A3, descobrimos quem é o A4. Tá? Em alguma sequência, você vai ter que fazer do jeito que eu fiz aqui, fazendo meio que um teste, aí, testando valores, para você poder encaixar aí a situação que o exercício, as informações que o exercício te deu. Uma sequência de recorrência muito famosa, se você quiser pesquisar na internet, você pode procurar, é chamada sequência de Fibonacci. Você já talvez até tenha ouvido falar sobre isso, que é aquela que começa com 1, continua com 1 e cada termo novo é igual à soma dos dois anteriores. Tente fazer o teste, ó, começa com 1, o próximo termo é 1 e a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos dois anteriores. Tenta fazer aí os 6 primeiros termos para você ver. Pesquisa na internet esse nome, sequência de Fibonacci, você vai descobrir umas coisas bem curiosas e interessantes a respeito desta e de outras sequências. Vamos para o próximo exercício. Next. Exercício número 2 para a gente conceituar. Considere as seguintes sequências de números. Tarará. O número que continua cada uma das sequências na ordem dada deve ser respectivamente. Bom, vamos dar uma olhada mais de perto. Ó. Aqui na primeira sequência, a gente tem 3, do 3 vai para o 7, do 7 vai para o 11. Do 3 para 7, você aumenta 4. Do 7 para 11 também aumenta 4. Então, provavelmente, para cair na próxima casa, você vai aumentar mais 4. Vai cair no 15. Então, quem completa a primeira sequência é o 15. Já pode descartar a letra D e a letra E. Muito bem. Na segunda sequência, olha só, você tem 2, 6, 18 e assim por diante. Do 2 para virar 6, você multiplica o 2 por 3, que ele vira 6. Para o 6 virar 18, você multiplica o 6 por 3, que ele vira 18. Então, provavelmente, para cair na próxima casa, você vai ter que pegar o 18 e multiplicar por 3 de novo. 3 vezes 18 vai dar 54. Então, quem completa a segunda casinha é o 54. Então, esse está descartado, esse está descartado, esse daqui já tinha descartado mesmo, né?
Esse daqui, na verdade, ó, já tinha descartado. E esse aqui também. Muito bem, agora eu acabei de descartar a primeira. Agora, a última é curiosa, ó. 2 para 5, o que que aconteceu? Ó, aumentou 3. Do 5 para o 10, aumentou 5. Do 10 para o 17, aumentou 7. E do 17 para o próximo, o que é que está acontecendo, hein? Olha os aumentos. Aumenta 3, 5, 7. Provavelmente o próximo vai aumentar 9. 17 com mais 9 dá 26. Então, a alternativa certa é a letra C. Ô, turma, é um exercício bem simples. Aqui era só você mesmo observar o padrão de cada sequência e descobrir o próximo. É comum que apareça exercícios mesmo simples assim em vestibulares, tá? Porque você sabe, sempre tem um exercício para assustar a gente acha que é complicado, ele não é. Mas eu queria usar esse daqui para chamar atenção para duas coisas importantes. Você percebe que na primeira sequência, aqui da lista, para você descobrir o termo novo, você pega o de trás e soma certo valor? A primeira sequência vai aumentando mais 4, mais 4, mais 4, sempre de 4 em 4. Então, esse tipo de sequência em que para descobrir um valor novo você pega o valor de trás e sempre soma o mesmo carinha, é chamado de progressão aritmética, que é o que nós vamos falar na aula de hoje daqui a pouco. Então, essa daqui é um exemplo de progressão aritmética, onde cada termo novo é igual ao de trás mais um certo valor. Diferente dessa sequência aqui. Na segunda sequência, para descobrir cada termo novo, você pega o de trás e ao invés de somar certo valor, você multiplica por certo valor. Então, para descobrir o valor novo, você pega o de trás e multiplica por alguém. Esse tipo de sequência é chamada progressão geométrica, em que cada termo novo é igual ao anterior multiplicado por certo valor. Então, deixa eu só anotar aqui. É uma progressão geométrica. Agora, a título de curiosidade, a terceira sequência pode parecer que é uma PA, mas não é, que é uma progressão aritmética. Não é, porque na progressão aritmética você sempre tem que aumentar a mesma quantia. Então, aqui aumentou 3 e depois aumentou 5, então já não é mais uma PA. Curiosamente, nessa terceira sequência, tem uma PA, uma progressão aritmética, em roxo ali, ó, 3, 5, 7, 9, que vai os aumentos aumentam de 2 em 2. É uma progressão aritmética que aparece nos aumentos, vamos dizer assim. A título de curiosidade, essa terceira sequência é chamada de progressão aritmética de segunda ordem, porque ela se revela ali na diferença entre cada valor consecutivo. Mas enfim, por que eu trouxe esse exercício para vocês no cursinho? Para lembrá-los que existem duas sequências principais, as progressões aritméticas, que têm essa característica que eu já mencionei, as geométricas também. Mas existem outras sequências que não são nenhuma nem outra, que, como eu tinha dito no começo da aula, manifestam aí algum outro tipo de relação entre os seus termos. Para início de conversa, então, para continuar esse finalzinho de aula, eu queria que você entendesse comigo o fundamento do que é progressão aritmética, o básico do que é uma PA. Prontinho? Vamos lá? Ó, só com essas ideias iniciais de sequência você já pode começar a fazer a sua tarefa, tá bom? Na aula ao vivo a gente resolve os demais exercícios de sala e algum outro se sobrar tempo que você me pedir. Vamos então falar sobre o que é uma PA? Olha só. Muito bem. O que é que são progressões aritméticas? Em primeiro lugar, eu queria te dizer já, não se desespere, porque progressão aritmética não é tudo isso que você pensa. Você só tem que saber 5 coisas principais. E dessas 5 coisas principais, nós vamos falar hoje apenas da primeira. Muito bem. Para entender bem progressão aritmética, você precisa de entender o que ela é, como você calcula o termo geral, como é que se relacionam termos consecutivos, qual que é a relação do termo central e a soma de 5 termos. São só 5 coisas. O que é? Tá saindo uma pelinha do lado aqui. Ai, gente, aqueles momentos que a gente compartilha. Enfim, ó, 5 coisas só. O que é? Como relacionar termos, que é a partir do termo geral.
Qual que é a relação entre termos consecutivos, o termo central e a soma de termos? São essas 5 coisas. Essas últimas 3 coisas aqui, a gente vai ver no próximo módulo. Então, vou até anotar aqui, ó. Se você quiser deixar o seu resumo em branco, pode deixar. E na próxima aula a gente completa eles, na próxima semana, tá? Nessa semana nós vamos ficar só nesse comecinho, ó. As progressões aritméticas, elas são as sequências onde cada termo é igual ao termo anterior somado com certo valor. Opa! Somado com certo valor. Esse valor que a gente vai somando para descobrir quem é o próximo termo, a gente chama de razão. Então, razão de uma PA é o valor que você adiciona ou que você subtrai, se for uma razão negativa, né? Para você descobrir quem é o termo novo. Então, se eu te der 2 termos vizinhos, para descobrir que número é esse, é só ver o quanto que aumentou de um para o outro ou o quanto diminuiu. Simples assim. Muito bem, vamos fazer alguns testes rapidex aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Numa PA, onde o primeiro termo vale 3, a razão vale 4 e o número de termos é 5, a gente vai ter isso aqui. O primeiro termo é o A1, que é 3. Para cair no próximo termo, que é o A2, você pega o termo de trás e adiciona a razão. Então, pega 3, adiciona 4, você vai cair em 3 com 4, 7. Para cair no próximo termo, pega 7 com mais 4, 7 com 4 dá 11. Para cair no próximo termo, você pega o terceiro e adiciona mais 4, que é a razão, você vai cair no 11 mais 4, 15. Para descobrir quem é o próximo termo, o A5 é o termo anterior a 4 somado com mais uma razão. Pega o anterior e soma a razão, que é 4, você vai cair no quinto termo, 19, assim por diante. Acho que não errei nada não, né, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. De repente me deu um frio na barriga aqui. Agora, olha que curioso. Toda vez que você olhar uma PA, você tem que enxergar 2 sequências. Uma que avança somando a razão. Não é à toa que cada casa nova você vai somando 4 para descobrir quem está na próxima. Mas também tem uma sequência embutida que volta subtraindo a razão. Então, se a razão avança somando, ela vai voltar subtraindo. Ó. 19 tira 4 cai no 15, tira a razão 4 cai no 11, tira a razão 4 cai no 7, tira a razão 4 cai no 3. Tá vendo? Agora, de maneira geral, a gente consegue estabelecer uma relação entre os termos da sequência da PA para poder descobrir alguém sem ter que descobrir todo mundo que vem antes. Dá uma olhada nesses aqui embaixo, ó. Vamos começar com esse aqui, vou sair daqui. Pronto. Muito bem, observe ali em cima, ó. Se eu quiser descobrir quem é o segundo termo, no caso é esse aqui, ó. Para descobrir quem é o segundo termo da sequência, basta você pegar o A1 e somar uma razão. Então, se você pegar o A1 e somar mais uma razão, você descobre quem é o A2. Muito bem, mas agora suponha que eu queira descobrir quem é o A3, mas eu não tenho interesse de descobrir quem é o A2. Então, esquece do A2, ó. Para chegar no A3, você vai ter que pegar o A1 e andar mais uma, mais duas. Pronto, então para chegar no A3, você pega o A1 e anda mais 2 casas. Pronto, chegou no A3. Se você quiser descobrir quem é o A4 sem saber quem está atrás, você vai ter que pegar assim, ó. Para chegar no A4, você tem que partir do A1 e andar mais uma, duas, 3 vezes a razão, né? Pega o A1 e anda mais 3 errinhos. E assim por diante. Vamos ver se você já pegou, ó. Vamos ver se você já percebeu. Se eu quiser descobrir quem é o A5 direto e reto, sem passar por ninguém que está atrás, basta você pegar o primeiro cara, presta atenção, ó, para chegar no quinto termo, você pega o primeiro e você vai andar 1, 2, 3, 4 casinhas. Da casa 1 para a casa 5 você anda 4 casas. Cada casa vale 4, então você vai andar 4 vezes 4. Presta atenção na lógica, que aí você não vai precisar de lembrar de fórmula depois. Então, para chegar no quinto termo, você pega o primeiro e anda mais uma, duas, três, 4 casas. 4 casas. Mais 4 casinhas. 4 R's. Muito bem.
De maneira geral, vamos ver se você pegou o espírito da coisa, ó. Para chegar na sexta casa, você vai ter que pegar o primeiro termo e andar para frente. Você vai ter que andar mais do 1 para o 6, você anda mais 5 casas. Do 1 para o 10, você vai pegar o primeiro cara, o A1, e andar mais, da casa 1 para a casa 10, mais 9 razões. Deu para perceber, ó? Para você, se você sair da casa 1 para a casa 2, você vai andar mais uma razão. Da casa 1 para cada 3, mais 2 razões. Da casa 1 para a casa 4, mais 3 razões. Da casa 1 para a casa 5, mais 4 razões. Da casa 1 para a casa 6, mais 5 razões. Da casa 1 para a casa 10, você pega o primeiro cara e anda mais 9 razões. Para sair de quem está na casa 1 e chegar na casa 15, você vai ter que andar do 1 para o 15, mais 14 razões. E para sair da casa 1 para descobrir quem está na casa 27, basta você pegar quem está na casa 1 e andar mais do 1 para o 27, andar mais 26 casas. De maneira geral, para sair do termo que se encontra na casa 1 e chegar em quem está numa casa qualquer, basta você fazer o seguinte, veja comigo que se você entende a lógica. Para você sair de uma casa, da primeira casa, e chegar em uma casa qualquer é simples. Se você vai sair da casa 1 e vai andar para outra casa, você vai andando para frente. Toda vez que você anda para frente, você vai somar mais. Opa, você vai andar mais várias vezes a razão. Quantas razões você vai usar? Bom, se você sair da casa 1 para chegar na casa 5, você usa 4. Para chegar na casa 10, você usa 9. Para chegar na casa 15, você usa 14. Para chegar na casa 27, você usa 26. Se você sair da casa 1 para chegar numa casa qualquer, você usa sempre n-1 razões. Essa daqui, turma, é a fórmula do termo geral da PA. Ó, ela diz para a gente que para descobrir qualquer termo da PA, basta você saber quem é o primeiro termo, quantas casas você vai andar e se você anda, né? Desculpa, quem é o primeiro termo, quem é a razão, e quantas casas você tem que andar da onde você está, que é o primeiro termo, para onde você quer chegar, que é o termo qualquer, sempre n-1. Mais importante do que decorar essa fórmula é você entender que você, para chegar em qualquer termo lá na frente, você pega o termo que está atrás e anda mais tantas casinhas. Cada casinha vale R, então você conta quantos R'inhos você anda de casa para aquela casa. Quer ver? Para terminar, olha só mais essas duas colunas aqui. Isso aqui que você tem que saber fazer bem rápido de cabeça. Quer ver? Ó? Se eu quiser saber quem está aqui no A5, suponha que eu queira saber quem está aqui no A5. Só que o exercício me disse quem estava aqui no A2. Bom, olha o que está escrito aqui embaixo. Quem está na casa 5 é igual a quem está na casa 2 mais, porque você vai andar para frente, 1, 2, 3, mais 3 razões. Deu para perceber? Olha de novo, ó. Da casa 2 para a casa 5, você vai andar o quê? Mais 3 razões. Da casa 3 para a casa 4, você vai andar mais uma razão. O A8, quem está na casa número 8 é igual a quem está na casa número 5 mais do 5 para o 8, aumentam 3 casas. Quem está no A30 é igual a quem está no A20 mais quem está na casa 20. Para chegar na casa 30 você vai andando para frente, então você adiciona mais várias razões. Quantas? Da casa 20 para a casa 30 você adiciona 10 razões. E assim por diante. Isso também vale quando você volta, olha só. Suponha que agora eu queira descobrir quem é que está aqui na casa 3, mas o exercício me disse quem estava na casa 5. Da casa 5 para chegar na casa 3, basta eu voltar uma, voltar duas. Volta 2 razões. Na PA, para frente você soma, para trás você subtrai. Então, quem está na casa 3 é igual a quem está na casa 5, volta 2 razões. Do 5 para o 3, você volta 2 R's, subtrai 2 R's. Né? E, para fechar, quem está na casa 1, quem está lá atrás na casa 1, é igual a quem está lá na frente na casa 4, volta do 4 para o 1, voltam 3 casas, 3 R'inhos.
Da casa 10 para voltar na casa 6, você volta 4 R's. Quem está na casa 6 é igual a quem está lá na casa 10, está lá na frente, volta 4 casas. Quem está na casa 7 é igual a quem está na casa 12, dos 12 para o 7 você vai voltar 5 casas. E assim por diante. Então, para fechar o nosso resumo, tá aqui uma telinha bonitinha para você que gosta de dar print. Mas para fechar o resumo de hoje, a primeira parte do resumo de PA, eu vou adicionar aqui, que as progressões aritméticas têm essa característica e esse é o termo geral. Mais importante do que isso é você pensar aí nas casinhas que você vai andando da frente, de um valor para outro. Por essa aula eu vou ficando por aqui. Se você quiser tentar fazer os exercícios, deixa eu ver aqui, o exercício número 3 e o número 4 são exercícios iniciais para você entender aí a relação. Nos problemas, você só vai ter que descobrir quem que é tal termo, qual que é a razão, observe as pistas de interpretação do problema para tentar encaixar nessa teoria. Mas, por outro lado, se você perceber que está falando de IPA, pausa a tarefa, espera a aula ao vivo e aí a gente vai ter mais subsídios para fazer tarefa, tá bom?